Pessoal, dando provisões entre também os campos copiosos que ocorreram, as questões importantes ligadas à educação física especial. Embora a educação física especial, lógico, nós temos que meios de especialização, tem a hora de competição, tem a hora de explorações, e tem vários autores que sempre eu coloco aqui também. Tem um autor que eu vou até destacar daqui a pouco, o Carvalho, Guilherme Carvalho, que tem um livro, 2011, que vou destacar aqui, que ele já foi os traços históricos na linguagem da UVV. Não sei como ele está. Tempo atrás, agora, eu estava vendo ele no CREFES, falando sobre as suas histórias e repertórios. O que trouxe ele mesmo nas suas bagagens históricas foi a força e o próprio futebol. Ok? Tem um livro aqui, ó. Lógico, esse aqui é o mais antigo, o novo. Eu não sei onde está. Não sei, coloquei ou deixei em algum lugar. Entre a racionalidade. Vitor da Fonseca, Educação Especial. Programas de estímulo precoce. Uma introdução às ideias de Feuerstein. Como é que Feuerstein? Vou colocar esse autor aqui que é um pouco complicado. Ok? Então, é lógico, quando nós olhamos sobre fatores da neurociência, estímulos, mestre em ciência e educação, doutor em especialização em reabilitação. Esse livro aqui eu coloquei uma vez aqui, houve uma problemática muito grande também, cobrança, questões de setores que vão vir as classificações ligadas à deficiência, entre as atividades adaptativas e adaptações, ok? Então, o que nós podemos trazer em pontos importantes em aulas? Veja bem, quando falamos sobre o gesto motor, ele é filiado, tem uma filiação progressiva diária vivida. É um corpo vivido e é uma motricidade sumária, ok? Nos traz fatores importantes. Então, do aprendizado tem uma consciência, porque onde você vai aprender, vai haver mudanças sociais entre esses paradigmas emergentes em condições que possam haver modelos, modelagens, moldagens, ou seja, refinamentos entre questões importantes. Mas o importante ligado às questões especiais entre a atividade física é que traz um sinal, uma sinapse, um sinal, um estímulo, uma resposta, entre estímulo e resposta. Ok? Então, as modificações ligadas aos campos cognitivistas, esse braço intelectual, pensar, sentir e agir, a educação, a reabilitação, é o performismo, que coloca alguns pontos, o envolvimentalismo, o envolvimento, o interacionalismo. O envolvimentalismo vai envolver, ou seja, você vai colocar aulas que possam acampar e estimular alunos a terem o quê? Um campo de dispêndio entre as suas tarefas. Ali você vê o quê? Vários fatores que podem ocorrer entre maneiras que possam trazer vantagem e desvantagem entre atividades e reatividades dos campos diários. A deficiência nos traz o quê? Um campo de um gesto motor. E esse gesto motor ele é filiado também às deficiências. E esse gesto motor, entre a sua filiação, ele é progressivo e pode regredir, pode ser algo gradual, depois declinar. Lembra que eu falei sobre a teoria submarina? Naqueles livros, sobre livros ligados ao Hitler, na época de Hitler, os submarinos. Ok? Nos traz fontes importantes ligadas ao gesto motor. Ok? Nos traz grandes fatores importantes entre as modificações cognitivistas. A cognitivista ligada à consciência, consciência ligada ao cognitivo e à percepção ligada ao pensar,
pensar, socializar, tenho que pensar, tenho que conscientizar para vir um campo que socialize essas modificações. Eu acho que tempos atrás eu comecei a falar, daqui a pouco apareciam algumas pessoas com dificuldades perto de mim, na minha casa, né? No meu parecer. É lógico que entre as introduções, por isso que a questões de Vygotsky e outros pareceres ao desenvolvimento potencial, né? Ou seja, o potencial, o real. Eu vou chegar até lá para dar o potencial que eu vou desenvolver a cada dia, meu potencial, pelas relações entre o meio, o sujeito e o meio. O sujeito, o meio vai trazer potencialidades. A palavra potencial nos traz instabilidades entre o aprendizado. Quando eu tenho um aprendizado motor, um aprendizado social, eu também já estou numa noção adaptativa de pegar outro estímulo, se tiver outra sobrecarga, outro estímulo, outra resposta, outra atividade lúdica, ou maneiras que possam trazer critérios ligados à experiência e ao aprendizado, né? Ou seja, são estratégias de terapêuticas e psicopedagógicas, ok? Então vamos lá. Então a educação ela nos traz presentes importantes em cunhos internacionais sobre reabilitação, a reabilitação total dos seres humanos, e os campos de representação ao mundo todo. Qual o tipo de representação? A sua concepção de mundo. Estou com uma boina aqui, ok? Não é porque eu sou João Batista Freire, mas o João Batista Freire é da Silva também. Eu sou João Paulo Alves da Silva Moreira, eu coloco Moreira ali porque também tem os Moreiras que destaca também na área do contexto escolar e da corporeidade. Tem os da Silva que também destacam bastante na área de história e também em destaque na área de recreação e esporte, clube e instituições, ok? Entre essas integrações entre a filosofia, chegaremos aos meios. Os meios, quais são os meios? Esses são fatos importantes que nos trazem investimentos empresariais entre inclusões. Tempos atrás, é lógico que já participei de alguns projetos ligados à psicomotricidade, lazer, tempo livre, esporte de aventura, esses acervos, esses arsenais que ocorrem diariamente na nossa vida. Os que nos traz o nosso polegar, né? Polegar entre as questões, né, de movimentar. Agora eu ia comprar uma luva, né, para treinar, então eu estou um pouco debilitado, um pouco ocupado entre perfil pedagógico, lutando kickbox, muay thai, estou um pouco debilitado em questões de campos de tempo e outras questões diárias e pessoais que relacionam aos conteúdos e às formações comunitárias, entre emergências, conflitos e outros campos de referências ligados à rua, estrada, estratégias. Mas nos traz algo para materializar a aceitação. Aonde há uma aceitação, há uma coletividade. Há uma aceitação, há uma confiabilidade. Aonde há uma confiabilidade, há uma credibilidade. Okay? Então, quando eu falo sobre Bauman e Fonseca, Bauman é lógico, né, que traz algo importante sobre o mundo, a modernidade líquida, e as questões de indivíduos e cidadãos. Essa diferença, esse meio que traz uma cambalhota, né, que coloca os termos cambalhota entre os termos de emancipações. E os meios que evitam decisões entre as causas e os meios multivocais, multifuncionais, que possa trazer cronogramas entre fatores ecológicos, ok? Então, o Fonseca aqui, coloquei como um meio de apresentação, o Fonseca, que é 1995, em 83, 95, nós discutimos com Elaine Romero, educação, Educação e Sociedade e Mulher, aquela ONG que ela fez. Nós discutimos sobre a reabilitação também entre mulheres e homens, ok? Romero, uma grande nadadora, com Maria Link. Eu conversei com ela bastante em épocas aí, né, em questão de Face, em canais digitais.